Graça e paz, irmãos. Um dos maiores criminosos da história já narrada foi executado em Londres no século VIII. O nome dele era James Hutton. Na noite anterior da sua execução, na cadeia, um pastor foi visitá-lo e disse para ele: "Você está pronto para encontrar a Deus?" E ele respondeu para o pastor: "Olha, eu vivi sem Deus, eu vou morrer sem Deus e eu vou entrar na eternidade sem Deus." Na manhã seguinte ele foi executado, sem arrependimento, sem esperança e sem Cristo. Agora pense comigo, na cruz havia um homem exatamente assim, um ladrão culpado, condenado e com um passado indigno por tudo que tinha feito. Mas diferente de James Hutton, ele não morreu sem Deus. Ele morreu falando com Deus. E ele entrou no céu naquele mesmo dia. Qual a diferença deste ladrão para James Hutton? Nós vemos no relato de Lucas que existiam dois ladrões, um à direita e um à esquerda. Todos os três estavam com a mesma sentença, com uma cruz muito semelhante e com a mesma proximidade de Jesus Cristo. Um disse: "Salva-te a ti e a nós também", zombando de Cristo. Ele queria o alívio, se fosse possível, mas ele não queria se arrepender. Ele queria escapar daquela dor que ele estava sentindo, mas não queria deixar o seu pecado. E na verdade esse é o homem natural, é o homem sem Deus. Afinal, o pecado, ele, além de nos condenar ao final, ele nos mantém cegos. A Bíblia diz que nós antes estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. E assim é o homem sem Deus, assim é aquele criminoso que não se arrependeu. Contudo, o outro respondeu de forma diferente. Nós recebemos o que nós merecemos. Quando ele diz isso, que é algo extremamente raro e profundo, nós vemos que só podia ser a obra de Deus, a obra de salvação sendo aplicada ali na sua vida naquele instante. Aqui nós estávamos presenciando mais um milagre de Cristo. Era um milagre de conversão de um pecador. Mas, irmãos, não se engane, nada ao redor daquele homem mudou. Ele se arrependeu, mas continuou condenado, continuou crucificado e morreu, sob muita dor e sangue também. Mas algo muito importante mudou. Não foi ao seu redor, mas foi dentro do seu coração. Nós vimos aqui que Deus abre os seus olhos, toca o seu coração e nós vemos aqui a regeneração. Aliás, neste breve relato, nós temos toda uma sistemática teológica da salvação. Nós temos primeiro aqui um temor a Deus, nós temos agora uma confissão de pecado, e mais do que isso, nós vamos ter um reconhecimento da justiça de Cristo e fé no seu reinado. O que ele diz para Jesus? "Lembra-te de mim." Essa foi a primeira coisa. Quando ele disse "lembra-te de mim", de uma forma humilde, sem mérito, talvez sem ao menos se apresentar, dizer algo de bom que ele pudesse ter feito, que ele não era de todo ruim, mas ele não usa nenhum argumento, ele não usa nenhuma barganha, ele só disse: "Lembra-te de mim." O que nós presenciamos aqui é somente a fé que enxergou o Rei lá na cruz. Isso é muito extraordinário, porque Jesus Cristo estava ensanguentado, Jesus Cristo estava sendo rejeitado, zombado, morrendo, mas aquele homem, quando olha para Jesus, ele enxerga um rei. Como é possível? Porque ele diz que quando vieres no teu reino, quando estiveres lá, lembra-te de mim. Ele vê um rei, onde todas aquelas outras pessoas estavam vendo um derrotado. É assim que Jesus Cristo era visto e é assim que a fé fez aquele homem ver.
Lutero disse que a fé se apega à promessa, mesmo quando tudo parece contradizê-la. Esse é o exemplo de fé. Essa é a fé salvadora. Aquela que confia, ainda que as circunstâncias pareçam não ajudar. Eu imagino que veio um silêncio, que pode ter sido de alguns segundos, mas que para aquele homem, na ansiedade de ouvir uma resposta, e vem a resposta de Cristo. Ele diz: em verdade te digo. Quando ele diz em verdade eu te digo, ele está exercendo a autoridade. Ele, sendo a verdade, vai dizer e exercer essa autoridade absoluta, não apontando para outro Salvador, não apontando para uma outra vida, não apontando para um outro momento, mas falando como o próprio Deus. Ele diz: hoje, exercendo a sua autoridade, ele dá um veredito instantâneo. Não é depois, não é em etapa progressiva, não é depois que ele se purificar, não é depois que ele fizer algo de bom, não é depois que ele for à igreja, mas ele disse: hoje estarás comigo no paraíso. A justificação completa acontece no momento instantâneo, quando Deus nos salva. Não requer mais nenhum segundo. E quando ele disse que hoje estarás, ele exerce aqui fala de uma certeza absoluta. Ele diz hoje talvez, hoje pode ser, hoje se. Ele diz: você estará. Não depende da força daquele homem que não tinha mais força nenhuma. Não depende de nenhuma ação que ele pudesse fazer. Mas dependia somente da palavra que Cristo estava proferindo. Hoje estarás comigo. Aqui ele está falando do céu. E nós podemos imaginar o céu como um lugar. Mas quando ele diz que estará comigo, ele quis dizer que o céu não é um lugar, mas é a presença de Cristo. O céu é o lugar onde nós temos a presença do Salvador. A presença do próprio Cristo é a essência do céu. Assim como ele iria ao céu, aquele que morreria também o veria. E assim nós cremos com aqueles que dormem. Estão na presença do Salvador. E mais do que isso, ele diz que essa presença seria lá no paraíso. Esse paraíso nós temos como a restauração do Éden, a restauração daquilo que Deus preparou para o homem. E essa restauração aconteceu ali naquela cruz. Agora você imagina comigo esse homem entrando no céu, todo ensanguentado lá, com a roupa rasgada, sem nenhum histórico espiritual, sem nenhuma obra para apresentar, chegando diante um anjo de perguntar para ele assim: como é que você chegou aqui, cara? É só uma ilustração. E ele vai responder: olha, eu não sei explicar. Eu só sei que o homem do meio disse que eu podia entrar. E assim é comigo e contigo. Quando chegarmos ao céu, não saberemos explicar. Mais do que isso, não precisaremos explicar. Porque o homem do meio, de fato, já nos justificou todos os nossos pecados. Então o que eu queria que você guardasse é que o que te salva não é você, não é a sua bondade, não é nenhuma obra que você faça, não é nem um dia que eu sei que você não consegue, mas que você finge que não pecou, mas é Jesus Cristo que salva. Mais uma coisa, não espera mais um momento, não espera o próximo culto, não espera sentir no coração, não espera as coisas se acertarem, você casar, você mudar para o interior, ficar com a vida tranquila, aí eu vou viver na igreja. Não espere o último momento, porque um daqueles ladrões foi salvo, e você pode falar: olha, no último momento ele foi salvo, mas eu queria te lembrar que o outro não foi. E se você sabe que dia você vai morrer, temos aí um mistério, alguém que descobriu o futuro. Não temos. Então a nossa única esperança tem que estar em Jesus Cristo, independente da situação, independente do momento. Assim como aquele ladrão que sentia toda aquela vergonha, toda aquela dor. Agora ele tinha esperança de uma salvação, de a presença de Cristo no reino eterno. E hoje essa mesma voz nos diz: em verdade eu te digo. Cristo ainda hoje salva pecador como eu e você. Cristo ainda recebe um pecador realmente arrependido. Cristo transforma o coração e nos faz enxergar com os olhos da fé.
Jesus Cristo ainda salva. Amém.